Aleluia. Aleluia. Oh, Pai, te rendemos graças, Pai. Te rendemos graças, Pai, pela essa manhã de ensino, Pai. Te rendemos graças pelo Teu Espírito, Pai. Oh, Senhor. Nos ajudando, Pai, a construir a nossa vida em Você, Pai. Nós Te louvamos porque sabemos que nas nossas próprias forças nós não conseguimos, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito nos capacitando e levando nesses lugares altos, Pai. Nos firmando nessa rocha que é Cristo. Eu Te louvo, Pai, por essa manhã. Uma manhã de ensino, onde o Teu Espírito está pronto para nos ensinar, tirar carrapichos. Oh, Pai, tirar tudo aquilo que tem nos embaraçado, que tem nos afastado da verdadeira adoração, da verdadeira comunhão. Eu Te rendo graças, Pai, nessa manhã, o Teu Espírito, Pai, ensinando pessoalmente a cada um, Pai. Que o Teu Espírito nessa manhã possa encontrar em mim, Pai. Oh, Pai, um canal. Que eu seja um vaso nessa manhã, Senhor, para ministrar os corações dos meus irmãos, Pai. A Tua igreja, a necessidade da Tua igreja. Que eu não esteja nesse lugar, Pai, para falar de mim mesmo, para falar aquilo que eu desejo, mas aquilo que Você precisa tratar com a Tua igreja, para que a Sua igreja se aproxime mais e mais de Você. Oh, Pai, obrigado, Pai, porque Você nos separou para Você. Obrigado porque Você nos resgatou, Você nos transportou, Você nos colocou num lugar, Pai, num lugar santo, num lugar de paz, de alegria no Espírito. Que nós possamos valorizar esse lugar, Pai. Eu Te rendo graça nessa manhã, Pai, pela Tua igreja, Pai, se firmando em Você, desejando mais Você do que as coisas, Pai, porque as coisas são passageiras. Oh, Pai, que possamos construir, Senhor, a nossa vida em Você, como nós cantamos agora para Você, Senhor. Que essa consciência nunca se aparte de nós, Pai. Nós desejamos mais e mais de Você. Nós somos os únicos seres, Pai, de imagem e semelhança Sua. Nós somos os representantes legais do céu aqui na terra, Pai. Nós não podemos deixar isso tratar como comum. Eu Te rendo graça, Pai, por essa manhã de ensino, Pai. Fala poderosamente aos nossos corações. Trata conosco. Nos leva em lugares nessa manhã que Você nunca levou ninguém, Pai. Abre lugares, Pai, em Você que ninguém nunca tocou, que ninguém nunca pisou. Que os corações estejam abertos e receptivos para receber essa palavra. A Tua semente, uma palavra incorruptível. Eu creio, Pai, na Tua palavra hoje, Senhor. Oh, sendo lançada, caindo em solos férteis, frutificando. Oh, eu creio, Pai, nesse grande avivamento, onde Você se manifesta todos os dias, todo momento em nossas vidas, Pai. Te rendo graça, Pai, pelos pastores dessa igreja, pela vida do pastor Rodrigo, da sua família. Te rendo graça pela vida dos pastores auxiliares dessa igreja, toda a diretoria, todos os irmãos. Eu Te louvo, Pai, e que eu esteja sensível, Pai, para o Teu Espírito, Pai, falar poderosamente nesse lugar. Eu me esvazio de mim mesmo para falar aquilo que Você deseja para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai, em tudo aquilo que Você preparou nessa manhã. Nós receberemos sim na totalidade, colocaremos em prática, Senhor. E eu creio sim, aleluia, que não haverá nada, nenhum tipo de empecilho que nós possamos, para que nós não venhamos desenvolver comunhão com Você, Pai. Representar verdadeiramente o céu na terra. Aleluia, glória a Deus. Louvor, obrigado, vocês são bênção. Glória a Deus. Vocês estão bem? Precisamos desses momentos, né, irmão? Glória a Deus. Eita, Pai, como Você é bom. Você pode dizer: diabo, você é um derrotado. Glória a Deus.
O Senhor nos antecipa de todas as coisas. Amém? E nessa manhã eu creio, segundo aquilo que Ele me deu, que eu possa passar para vocês. E eu creio que vai ser algo poderoso, vai ser algo que vai nos libertar em áreas que é necessário para que a igreja viva a plenitude daquilo que Deus deseja para a sua igreja. Amém? E no dia a dia, a pressão do século, as coisas do século, tudo que se levanta, sempre vai ser contrário àquilo que Deus tem para nossas vidas. E por estarmos nessa carne, somos tendenciosos a cedermos, se não estivermos vigilantes no Espírito. Porque é lícito as coisas, mas mesmo essas coisas sendo lícitas, elas não tiram do alvo, elas não tiram do foco, nos tiram da presença muitas vezes. Chegamos muitas vezes a trocar, substituir o momento de adoração por outras coisas. E sabemos que isso não agrada o Pai. Sabemos que adoramos o Senhor e não precisamos de um momento específico para adorar o Senhor. Mas eu costumo dizer, o que aconteceu aqui nessa manhã, o que está acontecendo nessa manhã, é muito difícil, irmão, a gente fazer isso no dia a dia, sozinho. É muito difícil. É por isso que muitas vezes as pessoas nos chamam de religioso, que só quer viver em igreja. Mas verdadeiramente é um lugar onde a gente reserva para se desligar de tudo. Amém. E viver esse momento. Amém. No dia a dia é muito corre-corre, é muita correria. Devemos ter esse momento como prática. Mas na unção coletiva o Senhor derrama. Amém. E nós, muitas vezes, por conta de uma liturgia, por conta de que o Senhor também deseja passar algo. Mas o momento, meu irmão, é a vontade e o desejo é mergulhar mesmo a manhã toda, ficar nesse momento de adoração, engrandecendo o Senhor. Não que lendo a palavra, ministrando a palavra, porque até servindo a água você está ministrando e adorando o Senhor. Amém. Dependendo de como está seu coração, lógico. Mas eu creio nessa manhã de ensino. Eu não sei se você vai gostar, mas também eu não estou muito preocupado se você vai gostar do que vai ser ministrado. Eu digo assim com todo respeito, não é desonrando vocês, porque primeiro fui eu tratado do que vai ser ministrado, mas eu creio que é algo que vai nos aproximar de Deus se colocarmos em prática. Amém? Eu vou falar hoje um pouco, e creio que vai dar tempo, sobre prosperidade, sobre o que é prosperidade, a verdadeira prosperidade, a prosperidade verdadeira, a prosperidade que vem de Deus, aquele desejo que o homem viva. Porque tem se ministrado uma prosperidade e muitas vezes hoje a igreja tem medo de ministrar sobre prosperidade por conta que foi levantado algumas mentiras de Satanás, que foi ao extremo. E todo extremo é perigoso, todo extremo é beira, existe um risco de cair. Então, mas Deus sempre desejou que a igreja dele fosse próspera. Amém? É o desejo de Deus. Deus é um Deus próspero. Amém? Deus é a própria prosperidade. Amém? Então o desejo dele é que o homem seja próspero, mas que não se embriague com essas coisas a ponto de ficar só com a parte financeira, com a parte dos bens. Amém? Deus vai trazer algumas instruções para a gente ter um norte. E eu costumo dizer que quando a gente está aqui, que a gente olha para aquele relógio não é muito amigo. E que uma coisa interessante, irmão, que eu tenho aprendido é que dentro de qualquer ministração, qualquer pessoa que vem subir aqui, o tempo sempre vai ser insuficiente para passar a mensagem. Não a mensagem, mas para ele dar um estudo a respeito na plenitude de tudo que tem sobre esse assunto. O Espírito, ele vai trazer algo aqui e você busca do Espírito o que o Espírito quer falar para você. Amém? O que o Espírito quer ministrar. Você não foca muito no ministro, porque vai ter erro de português, vai ter vários tipos de erro, vai ter jeito que eu vou fazer aqui que muitas vezes não vai te agradar, e não fica preso a isso não. Fica focado no que o Espírito quer dizer para você. Amém. Pode ser que no meio da ministração todinha, dentro de 1 minuto ou 2 minutos, o Espírito toque no seu coração e seja aquilo ali que vai salvar a sua vida nessa área. Amém? Então você pode ser que eu passe 1 hora aqui, 2 horas, 30 minutos, mas se liga na essência do que o Espírito quer falar. Não em valores, não ficou muito assim, o versículo de mais ou menos assim, não fica muito apegado a essas coisas. Em qualquer lugar que você for para receber uma palavra, você foca nessa área. Você se liga no Espírito e busca do Espírito o que Ele quer falar para você. Sendo assim, a gente vai extrair, chegar em casa a gente vai ter mais sede, vai desejar buscar mais a respeito daquilo, porque vai buscar na essência. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, viu? Amém. Recebi essa palavra assim que cheguei, minha irmã ali disse para mim: Deus é bom, viu? Amém, meu irmão. E é mesmo. Quem dizer o contrário é mentiroso. Amém?
Você está feliz? Amém. Que eu falei disso. Não sei no decorrer da ministração se você vai ficar feliz comigo, não. Mas a gente procura falar aquilo que Deus quer falar para a gente, amém? Esse assunto é tão sério, falar a respeito de prosperidade dentro da igreja. E muitas vezes quando se fala de prosperidade, quer puxar só para o lado financeiro, e a prosperidade é algo que nasce dentro do homem, está dentro do homem, independente da situação financeira que ele se encontra, no bolso ou na conta bancária. É dentro. O homem próspero é dentro, e depende do bolso. Não é quanto ele tem no bolso, quanto ele tem na conta. Mas um homem próspero, ele é alegre, como Paulo falou. Em toda e qualquer circunstância ele aprendeu a viver. Amém? Com dinheiro, sem dinheiro, com muito, com pouco. Isso não afetava ele espiritualmente, porque ele sabia o que é ser próspero, né? E prosperidade vai muito além. E esse assunto é tão sério quando se parte para a área financeira. Eu até anotei aqui isso para ficar bem, para não esquecer de forma alguma de passar para vocês, que quando se fala em riquezas, existe um grande perigo de você achar que é próspero porque é rico, porque tem posses, e se embaraça com isso a ponto de pensar que isso é prosperidade. Na verdade, isso é só acúmulo de bens. Amém. E que nada disso você vai levar. Amém. Não é verdade? Eu nunca vi você, ou nunca vi no enterro um caminhão de mudança ou os bens vindo acompanhando o defunto. Não vem. Isso é fato. Não existe isso, né? Vai ficar tudo aqui. Mas nós somos tendenciosos a correr. Por exemplo, um homem passa aqui na terra, vamos lá, 100 anos. Eu vou dizer 100 anos porque o avô de Flávio tem 100 e poucos anos. 101 anos, não foi? Então assim, eu vou ter uma base para não dizer 70, 50, mas vamos lá, 100 anos. Um homem vive aqui correndo atrás de coisas que vai ficar. Não é errado trabalhar, possuir as coisas, ter as coisas, mas tudo tem um propósito, na verdade. Você vê que esse assunto é tão sério. E eu estudando comecei a ver algumas coisas. Esse assunto é tão sério a respeito de riqueza e de bens, que ele passa a concorrer com Deus. A Bíblia não fala de mulher, não fala de ladrão, não fala de certas coisas que concorre com Deus, que compara com Deus. Mas quando se fala em dinheiro, ele compara com Deus. Vê a situação. E coloca o homem numa situação que o homem pode escolher a quem ele vai servir. Se ele serve ao verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, e inclusive Criador do dinheiro e das riquezas, para você ou eu se enveredar e ir atrás dessa riqueza, atrás de dinheiro. Deixar Deus de lado e dizer assim, não, fica aí um pouquinho que eu vou atrás disso aqui. Vê como é sério esse assunto. Amém? E a gente vai dar uma olhadinha se lá em 3 João 2, na verdade, qual é o desejo de Deus, né? O que é que ele fala a respeito disso. Amém? Nós vamos ler muito, amém? Esse é o menor, para começar, para ir esquentando. 3 João 2. Amém? Glória a Deus. 3 João. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Como é próspero a tua alma. Nós sabemos que lá em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia fala em um homem trino, né? De alma, corpo e espírito. Para a gente não remisturar, eu vou trazer essa tradução. Eu sei que muita gente sabe, muita gente já estudou sobre isso. É um assunto mais... É verdade que vão ser alicerçados dentro de nós nessa manhã. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala de um homem trino, que é alma, corpo e espírito. E ele está falando aqui, como é próspera a tua alma. Ele deseja que todas as coisas na vida dele sejam prósperas, como é próspero a alma dele. Amém? Ou seja, independente se ele tivesse saúde ou não, ele entendia que ele era próspero, porque ele tinha consciência de prosperidade, do que era ser um homem próspero. Amém? E sempre foi a vontade e o desejo de Deus que o homem fosse próspero. Então, uma mente renovada vai fazer com que nós provamos da verdadeira prosperidade. Isso quer dizer, amém? Renovando essa mente com a palavra, como está lá em Romanos 12:2, se eu não me engano, 12:2. Ele fala que nós devemos renovar nossa mente com essa palavra, para que nós possamos provar, ou seja, também dessa prosperidade, da verdadeira prosperidade. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Se você quiser depois dar uma olhada, você vai anotando, irmão. Escola dominical, é bom a gente trazer sempre caneta, papel, para a gente tomar nota dessas coisas que vai aparecendo, amém? O Senhor vai dando uns start aí, a gente vai anotando, amém? Amém. E a verdade é que Deus nunca quis que o homem se embriagasse com essas coisas, porque existe um grande risco de quando vir uma turbulência. Nós oramos, e eu tinha um hábito de orar dia final de ano, né, passagem de ano e tal, aquela ideia que é ensinada pra gente. Não é errado você fazer um planejamento para o ano seguinte, é bênção, tem que ser feito mesmo. Mas sempre na virada do ano eu pedia muito serviço e não sei o que. Como eu trabalho com prestação de serviço também, aí eu pedia muito serviço, e o Senhor me abençoou com muito serviço, e eu orava com meu cunhado, uma coisa outra, que trabalhava também com isso. Realmente vinha e o Senhor liberava mesmo, e eu ficava perdido, meu irmão. Não só embriagado com o dinheiro, mas eu ficava embriagado com tudo, eu não sabia mais organizar. Primeiro que não existia uma estrutura, e eu focava só naquilo, e no fim, quando eu fazia o resumo todinho, eu estava liso. Tinha trabalhado tanto que estava liso. Eu não aprendi com Salomão, não sabia, aí não pedi sabedoria, aí comecei a misturar as coisas. Mas que nós possamos verdadeiramente, meu irmão, desfrutar da verdadeira prosperidade, para que nós não venhamos nos embriagar quando a bênção. E muitas vezes a gente está orando, pedindo algo ao Senhor, e não existe maturidade para receber aquilo ali ainda, e a gente começa muitas vezes a chegar ao ponto de murmurar. Mas apenas Deus está dando um tempo, né, para que você crie uma estrutura, para que você não venha perder aquilo que Ele vai lhe dar, ou se desviar mesmo e morrer espiritualmente, que existe um perigo, amém? Mas eu creio e sei que você já escutou falar sobre isso. Ninguém dá habilitação a uma criança de 5, 10, 12 anos de idade, né? Não é liberado uma habilitação. Nem você daria um carro se você tivesse condições, ou você tendo condições, vai dar um carro de presente ao seu filho de 10 anos de idade, 5 anos de idade, né? Sabendo que ele vai morrer em todas as áreas, amém? E a gente vai ver um pouco lá em Lucas 12, 16, se você puder abrir lá, o que é que acontece quando o homem ele se embriaga nas riquezas, achando que é um homem próspero. Eu não sou contra a riqueza não, meu irmão. Amém. Gosto demais de dinheiro, agora para ele me servir. Todos abriram? Tá lá. Mas eu vou ler aqui, vocês acompanham. Lucas 12, 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, lhe dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e recolherei o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Vê só, ele falou aqui em alma de novo. Sabe que o segredo está na alma? Ele ia renovar a mente dele, dizendo a ela: olha, tu agora não precisa fazer mais nada não, tu agora é próspera, tu agora tem para toda a tua vida, fica tranquila, descansa. E a alma dele ia entender aquilo e ia ser um reflexo para a vida dele, ele ia viver aquilo. Amém? No 20 ele diz assim: mas Deus lhe disse: esta noite, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não rico para com Deus. Amém. Ou seja, tudo que esse homem construiu de bens, ele pensou que ia ficar para ele. Ele pensou que esse celeiro, no dia do seu enterro, ia o acompanhar. Porque um homem com essa riqueza, a ponto dele dizer assim: ó, tu tem para a vida toda. O homem era muito rico, o homem estava muito rico. E ele nunca ia desfrutar de toda essa riqueza sozinho. Ele nunca ia desfrutar dessa riqueza sozinho. E Deus reprova isso. Deus reprova a avareza. Amém? Tem sido ministrado nesse púlpito, através da vida dos nossos pastores, ministros que sobem aqui, a respeito daquilo que você tem chegado nas suas mãos,
que muitas vezes você nem imaginava que ia chegar. Você já tinha dado por perdido. Coisas que foram destravadas nesses últimos dias. Não fique em oculto não, meu irmão. Foi a boa mão do Senhor. Amém? Para um propósito. Para você tocar em vidas. Para mim tocar em vidas. Aquilo que chega em nossas mãos, meu irmão, é para sobrar mesmo, é para derramar. Porque quando derrama, toca nas pessoas que estão perto. Amém? Transborde mesmo, não retenha não. Transborde. Porque esse homem reteu. E não sabia ele que quando ele pensou que estava num auge para desfrutar daquela riqueza, era o dia que estava escrito que ele estava sendo chamado. Olha, é hoje. E aquilo que você construiu, edificou alguém, se abençoou alguém, o meu nome foi glorificado através dessa sua riqueza. Ou seja, ele perguntou, foi para mim ou foi para você isso aí? Meu nome foi glorificado. Você deu esmola. A Bíblia fala de outro homem que deu esmola e subiu para Deus como um aroma suave. Ou seja, o nome de Deus era glorificado toda vez que Cornélio dava esmola. O nome de Deus era glorificado. E aquilo subiu para o Senhor. Rapaz, o meu nome na terra deve estar sendo glorificado em todo lugar, porque está subindo as esmolas que esse homem dá. Mas o outro não, ele reteu. A Bíblia diz lá em Provérbio que é impura perca aquele que retém. Ou seja, podia ser daqui para o centro do Recife, de celeiro cheio, transbordando, mas não tinha propósito. Não tinha propósito. Riqueza sem propósito é palha, não serve de nada. O fogo vem e consome. No mínimo deixa contenda, se tiver herdeiro. No mínimo deixa contenda. Então o Senhor nos traz para uma área, para nos mostrar em uma área que Ele quer tratar com nossas vidas. Não é errado economizar, não é errado se planejar, juntar dinheiro para uma viagem, para um propósito, mas desde que tudo tenha um propósito. Rapaz, eu fiquei impactado, está sendo gravado, e esse irmão, provavelmente ele, quando eu ministro, ele gosta de ver, ele não é daqui dessa cidade. E eu fiquei constrangido a semana passada. Eu fiz uma viagem para a casa dessa pessoa, não vou dizer o nome dele porque algumas pessoas conhecem, mesmo que seja pelas redes sociais. E eu fiquei constrangido com esse homem. Ele e a esposa dele estavam juntando dinheiro num cofrinho para fazer uma viagem de propósito, que é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Ele estava para fazer uma viagem de propósito para o Rio Grande do Santa Catarina, se eu não me engano, para uma conferência que ia ter lá, e é necessário, Deus falou com ele para ele ir para esse lugar. E esses dias ele me falando algo, ele me chamou num lugar assim, ele não falou nem na frente da minha esposa, porque não é algo que você tem que se gloriar do que está fazendo. E ele falou para mim, e esse homem, ele deu um jantar para 100 pessoas na rua. Se você vê a situação financeira dele, ele decidiu no coração dele, final de ano agora, ele e a esposa dele dar um jantar para 100 pessoas na rua. E no decorrer do caminho faltou dinheiro, meu irmão. Sabe o que foi que ele fez? Quebrou o porquinho, quebrou o cofrinho, pegou as moedas e comprou de alimento para dar de comida às pessoas. Isso me constrangeu, meu irmão. Para mim, para você, não sei para quem, pode não ser nada. Você chegar ali no atacadão, comprar 10, 20, 30 quilos de arroz, de feijão, mas você não sabe a situação que ele estava passando. Ele estava juntando moeda, mais moeda, moeda, mais moeda, para fazer uma viagem no final desse ano. Aí você e eu pode dizer que o homem desse não é próspero? Meu irmão, isso nos constrange, meu irmão. Ele disse, eu quebrei, meu irmão. Sabe o que foi que me veio quando acabou? Que as pessoas correram para mim, me deram um abraço, obrigado porque eu não tinha comido hoje. Isso é forte, meu irmão. Muito obrigado, porque você fez isso por a gente, deu uma palavra, apresentou Jesus para as pessoas. Verdadeira prosperidade dentro do homem. Alegria por dividir aquilo que é dele, por compartilhar daquilo que é dele. Ele entende que não é só dele. Ele entende que o que ele tem, por pouco que seja, como a viúva que deu aquelas moedas, o pouco que tem é para um propósito. Não tem como não ser honrado, meu irmão. Não tem.
Pode o diabo não querer, pode o vizinho não querer, pode fulano não querer, pode ser quem for, não tem. É um princípio que vai assistir ele. Existe um princípio que vai assistir ele. Vários princípios, na verdade, vão assistir ele, porque está com o coração ligado com o reino. E nós devemos desenvolver isso, que nada que nós temos é nosso. Até mesmo porque não vamos levar nada. Amém? Glória a Deus. O Senhor também falou para uma igreja em Laodiceia. E eu queria que a gente abrisse lá na igreja lá em Laodiceia, lá em Apocalipse. Vamos abrir as portas da igreja de Laodiceia. Glória a Deus. 3,14. Apocalipse 3,14. Todos abriram? Vê que é algo interessante. O Senhor fala: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente e que não és frio nem és quente, que quem deras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Se pois zeloso e arrependete. Sedes, pois zeloso e arrependete. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, o Espírito Santo está dizendo à igreja, amém? Que aconselha em certas situações. Se você for olhar a história dessa igreja, o contexto dessa igreja, depois você pode ver em casa, com mais tempo, estudar, ver estudos sobre isso aqui. E não te apega muito ao que é esse quente, frio e morno, porque existe muitos ensinos distorcidos. Fica com a palavra, fica com a verdade, pede ajuda ao Espírito Santo. Mas o que eu quero trazer para você é que essa igreja aqui em Laodiceia é uma igreja muito rica, muito próspera, a ponto dela abrir a boca e dizer: a gente não precisa de nada, nós estamos supridos de coisas. E o Senhor disse a ele assim: vocês são pobres, cegos, nu, miserável, vocês não têm nada. É muito sério, meu irmão. Vocês não assistem nenhum, vocês não assistem outro. Tem um povo que tem necessidade e vocês não estão assistindo. Por conta disso, vocês são pobres, nu, cego e miserável. Se você for ver o contexto dessa igreja, você fica a história. Meu irmão, eles fabricavam o melhor colírio da época. E o Senhor está dizendo: vocês são cegos. Precisa que vocês comprem colírio a mim para vocês verem. As melhores vestes. Não, vocês precisam comprar vestes brancas a mim. Tinha muito dinheiro, ele disse: isso não vale não, é ouro refinado. É o que vale lá. O que vale lá é o que esse irmão do porquinho, do cofrinho, ele quebrou. Ele juntou, ele amontoou lá no céu. Ele fez uma poupança lá. Quando ele quebrou com aquela atitude, ele fez uma poupança lá no céu. Tá lá. Ninguém rouba. Quem vai entrar no céu para roubar algo? Ele disse: aqui pode haver um risco. Puf, quebrou e depositou no céu. E irmão, isso é muito rico, isso é muito forte. Amém? O Senhor abria a boca dele e dizia assim: tu é pobre, meu irmão. Imagina, feito aquele cabo do celeiro: tu é pobre, tu é miserável. Ao outro ele diz: hoje tu vai morrer, benção. Para que é que tu é com essa agonia, com esse dinheiro todinho, com esse cuidado todinho, com esse zelo? Como é que eu invisto? Junta para cá, junta para lá. Mas assim, meu irmão, aqui a gente não engana ninguém. Por quê? Porque o Espírito mora dentro. Deus sabe da tua intenção e da minha intenção. Para que é que eu estou juntando? Não adianta, não, mas porque eu escutei muito: se eu tirasse na loteria, irmão, oxe, eu ia fazer isso, ia fazer isso.
Meu irmão, o maior desejo de Deus é te enricar, mas Ele sabe do teu coração e do meu. Se você não é fiel hoje, num pouco, para chegar perto do seu irmão ali, pagar um lanche para ele, ou dar R$2 a ele, você não vai dar 200 mil lá na frente, não. Porque existe uma insegurança no ser humano. Existe uma insegurança, um medo de ficar pobre, um medo de perder as posses. Eita, pai, parece que eu não vou sair nem daqui. Glória a Deus, mas vamos avançar então, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse agora lá em Lucas 16:13. Deus é bom, viu, meu irmão? É uma manhã de ensino, uma manhã de libertação. Isso vai fazer com que isso é carrapicho na nossa vida. Isso é entulho. Isso vai fazer com que nós deixamos essas coisas de lado como foco, como alvo, e avançando para aquilo que é perfeito, para adorar o Senhor, para a verdadeira adoração. Amém? Glória a Deus. Lucas 16:13. E é domingo de manhã. O irmão vem trazer um estudo desse. Glória a Deus. Aquilo que eu falei, que a riqueza ela só se compara e concorre com Deus. Eu quero só para trazer, eu vou ler só para não ficar nas minhas palavras. Amém? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou você decide servir a um, ou decide servir a outro. Amém? Porque quando se fala em servir, meu irmão, é algo muito sério. Porque, não sei se você sabe, eu sei que algumas pessoas aqui sabem, Adão, essa situação hoje todinha, é porque Adão foi pego em um princípio. A Bíblia toda, quando nós fazemos, ou até mesmo quando deixamos de fazer, nós acionamos princípios no reino espiritual, que ele nos pega, ou nos beneficia, ou vai nos deixar em um lugar aprisionado. Aquela situação. Adão, ele foi pego por um princípio que estava na palavra, que está na palavra. Então, quando acionamos um princípio, está lá em Romanos 6,16, eu gostaria que você abrisse lá. E esse princípio é de quem serve. E você vai ver o risco. Um princípio, ele vai muito além do que aquilo que a gente pensa ou imagina, meu irmão. Amém? Romanos 6,16. Para a gente falar um pouco sobre... Glória a Deus. Quando nós acionamos um princípio, nós podemos ficar presos nele. Isso que eu estava falando. Então veja cá, o que está 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Pegou o princípio? Aquele quem eu me ofereço para ser um servo, daquele eu sou servo e ele é o meu Senhor. Por isso que a Bíblia estava falando lá em Lucas a respeito de que tem dois deuses e você decide a quem serve, dois senhores, você decide a quem serve. Se você servir a um, você está preso nesse princípio. Eu fico preso nesse princípio. Adão ficou preso nesse princípio. Adão desobedeceu a Deus. Eu não vou entrar nesse mérito, não, mas só para explanar um pouco. Adão deixou de obedecer a Deus para obedecer o diabo. Passou a ser servo do diabo. Entregou tudo que Deus tinha entregue a ele. Ele passou automaticamente por um princípio. Ele passou para o diabo. Não é que Deus é bom. Muitas vezes a gente diz, mas Deus fez isso, Deus fez aquilo. Deus é... Não, você acionou um princípio que não devia ter acionado. É como um interruptor. Se uma lâmpada, se o sistema de iluminação estiver em curto, se você acionar um interruptor, vai pegar fogo. Se tiver tudo certinho, você acende, funciona perfeitamente. Quando você aciona um princípio, na sua vida, na minha vida, vai acontecer, meu irmão. Então, aciona o certo. Amém? Glória a Deus. Sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ou seja, se você ou eu decidirmos que o dinheiro é o nosso Senhor, se nós decidirmos servir a Ele, como é que eu sirvo o dinheiro? Eu não sirvo o dinheiro não, meu irmão, eu não faço altar para Ele, eu não cultuo Ele. Será que a gente não faz isso?
Como é que eu posso dizer isso aqui? Tem que ter unção mesmo, óleo para poder passar. Glória. O que é que meu tempo? Onde eu invisto mais meu tempo? Onde eu sou mais intenso? Eu tenho sido mais intenso. Eu não estou falando aqui nem incentivando ninguém a ser negligente no trabalho, não. Estou dizendo de mim mesmo, porque Deus sabe o coração. E eu não conheço, não. Eu conheço o meu, mais ou menos, né? Minhas atitudes que eu estou todo dia tratando para mudar algumas coisas. Mas Deus sabe todas as coisas. Em que eu tenho sido intenso? Minha intensidade. E eu costumo dizer, isso não é condenação, meu irmão. Mas muitas vezes a gente vem para a igreja, vem dormir, vem cansado, porque a menor parte a gente dá ao Senhor. E a gente dá com fadiga. Dá fadigado já, vem na hora de ir embora, olhando mais para o relógio do que para a verdadeira adoração, para o que o Espírito quer falar. Amém? Não é condenação, meu irmão, não é repreensão para ninguém. Eu sei que existe o cansaço do dia a dia, mas existe também na nossa mente uma mente renovada, para que a gente venha com a consciência para a igreja, que a gente venha para um momento de adoração. A gente não pode inverter os valores. Mas quando eu vou trabalhar, quando eu sei que tem uma recompensa financeira, muitas vezes eu dou o meu máximo. Eu faço hora extra, eu não estou nem aí, porque eu sei que na hora extra é onde meu bolso vai encher, é onde eu vou conseguir. Então eu vou conseguir, se eu fizer todo dia 2 horas extra, não estou condenando quem faz hora extra não, meu irmão. Estou dizendo a questão ligada ao coração. Amém? O que é que está ligado no seu coração? Como é que você vai, quando você vai ganhar dinheiro, e como é que quando você vem para a igreja, ou quando você vai para o evangelismo? Porque, meu irmão, eu vou dizer a você, vai ser cobrado, meu irmão. Vai ser cobrado. Negligência vai ser cobrado, meu irmão. É muito pouco. A gente era para ter culto todo dia. É muito pouco. O culto é 1 hora. Vamos lá, 2 horas que a gente fica no geral dentro da igreja. Quem serve uma coisa, 2 horas dentro da igreja. O culto aqui, estou dizendo só nesse púlpito, mas no geral é pouco. Nós temos, por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente sabe que tem o dia, tem escala, tem isso, e a gente não consegue chegar na igreja. Que é um lugar, que eu digo dizer, é um pedacinho do céu, não porque é 4 paredes e tem uma igreja, mas porque nós estamos juntos, reunidos. Pode ser aqui na beira da praia, pode ser ali fora, mas onde tem os santos reunidos, eu costumo dizer que é um pedacinho do céu, porque existe um pensamento, existe um desejo, existe unção coletiva, existe propósitos em Deus para aquele momento. E a gente muitas vezes, não, hoje eu estou assim, estou assado, tem essa prioridade, tem aquilo. Tem um cachorro para levar ali, tem um namorado, tem a namorada, tem aquele outro. É isso que eu estou falando. A essência do que eu estou querendo falar é isso. É o que é que você está botando em primeiro lugar. A quem é que você está servindo? Porque muitas vezes a gente fica sem opção. No sentido de servir. A gente vai mesmo, porque a gente quer aquilo ali de todo jeito, a gente vai. Amém, meu irmão? Mas eu creio que essa manhã a gente vai crescer, a gente vai crescer muito. Amém? Porque isso, meu irmão, a gente tirando isso, vai ficar o Senhor. Vai ficar a essência pura do Senhor. Vai acontecer o que começou a acontecer aqui agora de manhã na hora do louvor. Não tem, mesmo que eu ando o dia todinho com o meu som já é ligado, eu mandei ligar direto na chave o som, porque eu ligo o carro, o som já liga. É direto ligado. Ligou, tem ministração, tem louvor, tem alguma coisa que tá tocando lá, direto. Entrou dentro do carro que eu liguei o carro, desligou, desliga, ligou, liga. Mas não tem, mesmo assim, como você criar esse momento, meu irmão. Porque existe uma unção específica coletiva. E não é natural nós, como cristãos, não desejarmos esses momentos. A gente não pode ficar em casa esquecendo que existe esse momento propício para a gente mergulhar. Amém? Não pode, não podemos de jeito nenhum, de forma alguma. Esse não é o desejo de Deus, não é o melhor de Deus para a nossa vida. Então não vamos deixar o mesmo princípio que pegou Adão nos pegar. Nós não somos servos. Diga para o seu irmão, você não é servo do dinheiro, meu irmão. Você é servo do Senhor, do Criador. Amém? O dinheiro ele está aqui com uma finalidade. A gente vai vendo. Fica tranquilo. Amém? Glória a Deus. Se a gente tivéssemos verdadeiramente essa convicção. É porque falta, meu irmão, não vamos ser ignorantes. Muitas vezes falta essa convicção dentro de nós, que é o Senhor quem supre todas as nossas necessidades. Todas.
Todas. O nosso trabalho é só um canal legal. Amém? E se o homem tiver a consciência que é o seu trabalho quem vai promover você em todas as coisas, você está perdido, eu estou perdido, meu irmão. Quem promove as coisas nas nossas vidas é o Senhor. Amém? E nunca vamos ensinar o Senhor a trabalhar. Porque muitas vezes, porque eu ganho R$1.000, eu limito o Senhor a dizer assim, R$1.000, depois eu só vou conseguir tal coisa se alguém me der. Não, meu irmão, não limite o Senhor nessas coisas não. Amém? O Senhor não é limitado, não ensina o Senhor a andar, não ensina o Senhor o caminho. Amém? Eu tenho tido tantas surpresas, meu irmão. Eu conheço porteiro que ganha R$1.500, anda de carro e moto, quitado e mora em casa própria. E eu conheço pessoas que ganham 17 mil, 18 mil, mora alugado e vive devendo, meu irmão. Eu conheço, não estou dizendo que existe só não, eu digo que eu conheço pessoas dessa forma. Perto. Que ganha 17, final de ano ganha 40 mil praticamente, com décimo, com uma coisa ou outra. E vive devendo, vive pedindo dinheiro, talvez é o porteiro que ganha 1.500 do prédio dele. Não, é sério. É sério. Quando você não bota o dinheiro para te servir, você vai servir a ele, meu irmão. E viver uma vida de aperreio. Amém? Oh, Deus, bom. Glória a Deus. Veja só. Eu quero que você abra lá em Gênesis 1:29. Ah, Cássio, agora foi-se embora. Você abriu? E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, isso aí eu quero trazer para você no que sentido? Que Ele dá tudo, meu irmão. Todas as coisas vêm dele. Já está estabelecido. Amém? Todas as coisas vêm dele. Não adianta a gente se segurar nas coisas desse mundo, não. Amém? Eu vou dar uma adiantadazinha porque o relógio ali não é muito amigo, não. Mas eu vou procurar deixar dentro da essência para você receber do Senhor aquilo que Ele quer passar para você. Amém? Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Está lá em Mateus 6,33. Se você quiser anotar, para você tomar nota depois. Lá em Mateus 6,33 ele vem falando a respeito de, se você for ler todo o texto, ele vem falando que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, não deve andar preocupado com coisa alguma, porque mesmo Salomão, que foi um homem mais rico, que a Bíblia diz que não haverá outro homem mais rico, nem sábio daquela forma, mas mesmo assim o Senhor vestiu mais bem vestido e mais lindo um lírio do campo do que Salomão se vestiu com toda a sua riqueza. Um lírio que nasce hoje e morre amanhã. Não sei se você viaja muito pelo interior, dentro das canas, às vezes você vai vendo na pé da barreira assim. Estou falando barreira, para quem está assistindo, é um paredão de barro, né? Não sei se as pessoas sabem em outro lugar. E no meio da cana nasce lá um lírio com uma flor linda. Ninguém plantou ele ali, meu irmão. Ninguém plantou aquele lírio. Ele se destaca no meio de uma plantação de cana. Quem anda nos interiores por aqui sabe o que eu estou falando. A cor é fora do comum, meu irmão. Quem fez aquilo ali? O homem plantou a cana, arou a terra, cavou, rasgou, destruiu tudinho ali para plantar aquela cana. Quando ele menos espera, o lírio faz puf, bota uma flor. Só pode ser Deus, meu irmão. Estou aqui. Comece a admirar, meu irmão, a grandeza de Deus nas pequenas coisas. Não é porque eu trabalho com planta não, mas começa a olhar a beleza das plantas, as cores. Ninguém consegue pintar com aquela cor não, meu irmão. Ninguém. Começa a ver, começa a observar. É nesses detalhes que a gente vê a grandeza de Deus. Amém? Glória a Deus. O homem que destruiu a natureza, mas Deus fez tudo, até jardim fez. Amém? Com as flores mais lindas que tem. Glória a Deus. Eita, Deus bom. Ou seja, precisamos estar renovando a nossa mente com a palavra. O remédio é esse. Buscando o Senhor. Nós entendemos o que Ele tem para nossas vidas. E poder de Deus.
Eu quero que você leia abra lá em Lucas 12, 13. Nós vamos ver algo bem interessante. Fica tranquilo, irmão. Não falta nenhuma hora. Todos abrir 12, 13, Lucas. O resumo do 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus disse a ele: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Aí, ou seja, Jesus tinha uma moral, né? Porque ele disse: Senhor, ordena que ele divida comigo tal a herança. Aí no 15 ele diz: Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós não podemos apoiar nossa vida nos bens que possuímos. Nós já lemos lá atrás. Mas Jesus dizendo aqui: cuida de guardar de qualquer tipo de avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Sabe quem entendeu isso? Eu queria que você abrisse lá, em Hebreus 11, 24. Santo, és incomparável. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Passa para o 26, até o 26, por favor. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés entendeu direitinho. Ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó, é neto de Faraó, né? Ou seja, ia ser um faraó. Na época, meu irmão, o homem mais rico, o homem que comandava tudo na época. Mas Moisés entendeu na essência que aquilo ali podia corromper ele. Decidiu viver os opróbrios de Cristo, que Cristo passou, reconheceu que Cristo passou. Amém? E aí, o que é que você acha? Temos escolhas? Temos. Mas é melhor ficar com Cristo. Sempre vai ter dois caminhos, irmão. Para onde a gente for, vai ter dois caminhos. Você pode entrar numa empresa hoje, onde você orou e o Senhor abriu uma porta de emprego poderosa lá. Chegar lá vai ter dois caminhos. Você estudou, pediu ao Senhor para o Espírito lhe lembrar para entrar numa faculdade. Chegar lá na faculdade vai ter dois caminhos. Onde você chegar, vai ser posto dois caminhos na nossa frente. E o poder de escolha é meu e é seu. Decidimos se escolhemos o caminho da morte ou o caminho da vida. Mas o Senhor já disse: escolhe o da vida. A opção da morte não é com Ele. Então depois a gente não pode colocar o Senhor em situações que Ele não aconselhou que você fosse e eu fosse. Mas a misericórdia dele nos salva. Mas não tenta não. Não vai não. Amém? Paulo também provou disso. Eu não quero tocar agora, que já está um pouco avançado. Paulo também provou disso e preferiu. Paulo disse que aprendeu a viver com pouco, com muito, com riqueza, com pobreza. Para ele não fazia diferença. Não era isso não, o dele era Cristo. Amém? Paulo foi apedrejado, morreu, ressuscitou, disse que era incomparável, mas decidiu ficar aqui por conta de um propósito. Amém? Eita, glória a Deus. 1 Timóteo 6:9. Vamos lá, rapidinho. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Ou seja, Deus aqui não fez nada com o homem, tudo foi o próprio homem.
Concupiscência está falando de desejos desenfreados. Eita, eu quero. Passa por cima das pessoas. Para ser promovido dentro dos lugares, para poder ganhar mais dinheiro, ser promovido, ganhar posição de autoridade. E assim na verdade, quando você coloca seu coração, eu coloco meu coração para correr atrás de riqueza, só desenvolve uma coisa dentro: cobiça. E cobiça é miserável. É só aquilo que interessa, é conquistar as coisas, pegar as coisas a todo preço, não importa por cima de quem eu vou passar. Mas a própria palavra diz: alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Depois eu volto, eu vou ali buscar dinheiro, e vai ser para o reino. Quando eu ganhar muito dinheiro, eu venho aqui promover o reino. O Senhor vai nos promover aqui, o Senhor vai nos enriquecer aqui. Na verdade já somos ricos, mas recursos financeiros vão chegar em nossas mãos aqui. Não precisa se desviar e ir ali buscar, e no outro caminho buscar. O dono do ouro e da prata é o nosso Senhor. Não precisa ir no outro caminho e buscar recursos e trazer. Um cristão tem uma arma poderosa que muitas vezes nós esquecemos, meu. É o poder da palavra. Chamar a existência, falar. Prefere ir na força do braço. Está lá em Gênesis todinho. Deus disse, Deus fez o mundo todo. E nós somos da mesma espécie. Está lá em 2 Coríntios 4. Nós somos da mesma espécie. Nós cremos, por isso falamos. Está faltando, chama. Você não já trabalha, ou não está trabalhando, chama um emprego. Mas que esse emprego não te desvie. O Senhor não vai te dar um emprego onde comprometa o teu comprometimento com Ele. Nunca Deus vai te dar um emprego para tirar Ele daquele teu comprometimento com Ele. Seria lícito se eu ia fazer isso? Nunca. Fica tranquilo, meu irmão. Está bem pertinho, o diabo pula na frente e olha. Aí você pensa que foi Deus. Andar em discernimento de espírito faz toda a diferença. Amém. Discernindo o bem e o mal. Amém? Eita, pai. Estamos em 1 Timóteo, vamos para o 6:17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Ele dizendo: seja orgulhoso não. Nem deposite a sua esperança na instabilidade. Está falando de instabilidade da riqueza. Não existe segurança alguma na riqueza desse mundo. Está lá o homem do celeiro. Está lá a igreja em Laodiceia, se achando. O Senhor está dizendo: não existe segurança, existe sim instabilidade. Hoje você pode estar milionário. Muitas vezes homens que têm dinheiro na bolsa de valores, têm um lugar e outro, e de repente quando acorda, dorme rico e acorda pobre. Entra em depressão, comete suicídio. Estão devendo mais do que o que tem. Mas Deus, que dá tudo, nos proporciona ricamente. É Deus quem nos dá tudo, meu irmão. Amém? É Ele quem nos dá tudo. Para o nosso aprazimento. Diga aos ricos, né, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Que acumule bem para si mesmo, tesouros sólidos, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Ou seja, está tudo relacionado à vida ou morte. Amém? Avisa lá aos ricos do presente século que essa riqueza que eles têm resumindo, é para ser generoso. Existe um propósito deles serem ricos aí. Para ser generoso, para dar. Dar dinheiro é dar. Para dar mesmo. Alguém te deu. Seja teu pai, foi uma herança, seja o que for, você herdou de alguém. Alguém te deu. Então o Senhor não admite a avareza. Amém? Eita, pai. Eu quero que você abra. Deixa eu ver aqui. E biblicamente a maneira de ser mais rico, ser mais próspero, é dando mesmo. Amém? Mas eu quero que você abra lá em Eclesiastes.
Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. 5:15. Glória a Deus. Deus é bom. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Um resumo do estudo de hoje. Amém? Veio nu, vai voltar nu, e nada pode levar. E para que essa briga para guardar? Tinha mais, mas não deu tempo. Mas eu creio, como eu abri, comecei falando, pega a essência do que Deus quer para você. Tudo isso, meu irmão, não é para que nós não sejamos ricos. Na verdade, foi ministrado quinta-feira sobre Salomão. E Salomão foi um dos homens mais ricos, mas ele não pediu riqueza. Ele pediu sabedoria. Se você for ler lá, está em Reis, se eu não me engano, lá em Reis, 1 Reis, ele fala: como você foi com meu pai. Ele admirava a comunhão de Davi e a riqueza que o pai dele tinha. E ele entendia que ele não saberia administrar tudo aquilo se não houvesse uma intervenção divina, uma sabedoria divina. Ele diz: como você foi com meu pai, o que você deu ao meu pai, isso e isso. Ele começa a dizer, ele diz assim: eu quero sabedoria e discernimento para discernir o bem e o mal. E Deus faz uma promessa para ele, que não iria haver homem mais sábio do que ele, e nem homem mais rico do que Salomão. Diz: por que tu me pediu sabedoria e discernimento para discernir o bem e o mal, e sabedoria para administrar as coisas? Eu vou te enriquecer, eu vou te dar riquezas. É muito poderoso, meu irmão. Vê o que ele pediu. Ele ia destruir o reinado dele, ou que o pai dele tinha passado para ele, por não saber administrar. Mas ele pediu o certo. E o Senhor disse: se você permanecer nos meus caminhos, depois estavam. O Senhor disse a ele tem que permanecer nos meus caminhos, nos meus estatutos. Ou seja, independente se Deus te enriquecer, se Ele me enriquecer, nós temos que permanecer aqui. Amém. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro manual está aqui. Amém. Caminhos de vida. Amém. Existe segurança. Você pode ficar de pé, vamos orar um pouco. Viemos nu e nu voltaremos, ou não, mas não levaremos nada. Não tem caminhão para mudança de defunto, porque lá não tem lugar para botar. Eita, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças, Pai. Te rendo graças, Pai, pela vida dos meus irmãos. Eu te rendo graças, Pai, que essa palavra, Pai, tenha descido no seu coração como uma semente fértil. Uma semente, Pai, onde ela florescerá, frutificará. Onde homens e mulheres aqui, Pai, não terão cobiça pelo dinheiro, não terão cobiça por coisas, por carro, motos, bicicleta, porque tem alguns que confiam em carro, outros de carroça, outros de avião, mas nós confiamos em você. Nós fomos chamados para confiar totalmente em você. Você é o nosso sustento, você é a nossa força, você é o nosso refúgio, você é a nossa fortaleza, você é a nossa riqueza maior. Existe um reino onde não existirá falta. Na verdade, de fato, nós já estamos nesse reino. Eu te rendo graça, Pai, por uma mente renovada. Eu cancelo e neutralizo todo espírito de cobiça, tudo aquilo que tem tentado roubar, Pai, meus irmãos, da verdadeira comunhão que é estar perto de você, servindo a você. Aquilo que tem afastado meus irmãos, Pai, tem me afastado de servir a você com mais intensidade, de buscar você com mais intensidade, de servir os meus irmãos com mais intensidade. Eu cancelo e neutralizo na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, Pai, homens e mulheres desejando você, desejando mais de você, desejando entrar nos seus ministérios, Pai, desejando, Pai, verdadeiramente entendendo e compreendendo que nós somos os seus dispenseiros nesse reino, Pai, que nós não temos nada, nós somos mordomos seus, que na verdade no teu reino, Pai, tem tudo e nós temos acesso.
para buscar no teu reino. Pai, eu te louvo nessa manhã, pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Creio, Pai, que foi uma manhã de ensino, onde você tirou carrapichos, onde você queimou palha, feno, mas que a verdadeira riqueza, que o verdadeiro ouro refinado ficou. Que tudo que chega em nossas mãos, nós possamos dar, Pai, para as pessoas generosamente, para que o teu reino avance. Avance. Todo espírito de avareza em nosso meio caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro ousadia, intrepidez. Homens ousados em dar, homens ousados a entrar em você, Pai, buscando em você, Pai, recursos para o outro. Que nós possamos pensar primeiro no outro, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo, Pai. Aleluia. Nessa manhã, alguém que veio aqui nessa manhã, que foi tocado pelo Senhor, sei que foi ministrado sobre finanças, mas eu sei no poder e confio no poder do Espírito, que Ele ministrou no teu coração. E nessa manhã, você quer reconhecer o Senhor como Senhor da sua vida, venha aqui na frente ou levante sua mão onde você está. Nós vamos te dar um abraço, vamos orar por você.